Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui nós iremos falar a respeito disso que vocês estão vendo aí na tela. Certamente, ou talvez não, eu não sei, você já viu esse vídeo em algum lugar. Facebook, WhatsApp, todos esses lugares. E algumas pessoas pediram pra mim desmistificar isso aqui. Quando eu digo desmistificar, eu não estou me referindo a essa coisinha que mexeu agora, por exemplo, e tem várias outras. Isso aí a gente pode deixar para outro vídeo, não é nem o foco da questão. A questão é que, segundo as histórias, segundo a lenda, essas estruturas de palha giram sozinhas. Ao menos é o que, por exemplo, esta postagem aqui da página Entender para Ver disse. A ideia é que não há ninguém dentro dessas estruturas, então elas são capazes de girar sozinhas através de algum tipo, como algumas pessoas preferem dizer, de magia negra, como algumas outras pessoas gostam de dizer Satanás, ou então algumas falam que é algum tipo de espírito que somente esse povo conhece, mas a ideia, em geral, ao redor desse tipo de manifestação, é que isso é uma coisa sobrenatural. Nesse vídeo a gente vai tentar analisar qual poderia ser o truque, qual poderia ser a ilusão por trás disso aí, se é que tem uma ilusão, e também nós vamos fazer uma breve análise antropológica do que exatamente esse tipo de ritual, esse tipo de estrutura representa dentro da sociedade na qual ela está inserida. Para isso é importante a gente lembrar aqui que o intuito não é escarnecer, inferiorizar, zoar nenhum tipo de prática, nenhuma religião, principalmente a desses caras aqui. A ideia é simplesmente entender o que isso representa e como esse tipo de coisa poderia funcionar. Então, de forma alguma, nós não estamos faltando com respeito perante a religião desse povo que faz esse tipo de manifestação, que a gente vai falar sobre ela daqui um pouquinho. Através de alguma pesquisa, e essa pesquisa envolveu lugares variados, por exemplo a Wikipedia, fontes da Wikipedia, postagem de sites paranormais, eu descobri que isso aqui é chamado genericamente de Zangbeto. Zangbeto, aprofundando um pouquinho mais, é justamente o nome das entidades que habitariam esse tipo de estrutura. E eles são parte de uma religião chamada Yoruba, ou Yorubá, dentro aqui do idioma em português. Essa religião está distribuída principalmente entre o Togo, Benin e Nigéria. São 4 países da costa oeste da África. Sendo assim, eu peguei um guia de turismo que falava um pouquinho das coisas sobrenaturais que existiam nessa região. Claro que um guia de turismo não pode ser chamado de fonte, e a gente vai passar por uma fonte acadêmica daqui um pouquinho. Mas o guia de turismo foi interessante para a gente ter uma ideia de como exatamente todas essas entidades que são cultuadas por esses povos são vendidas para fora. Por exemplo, neste guia aqui, nós temos uma espécie de guia para fantasmas, deuses e pessoas mortas que existem nessa região. Uma coisa até um tanto desrespeitosa, dependendo de como a gente quer interpretar. Por exemplo, temos egunguns, que são mais ou menos um tipo de espírito que incorpora em um ser humano. Tem também zumbi aqui, mas não tem nada a ver com a ideia de Hollywood. Tem também sobre voodoo, tem sobre Cocô, tem sobre Djagli, tem sobre Dilo Bandi, tem sobre Mamawata, tem sobre várias outras entidades, quem quiser pode ler que é bem legal. Mas o que interessa pra gente são os próprios Zambetos. A partir dessa definição presente no guia turístico, a gente pode traçar algumas coisas. Eu não vou traduzi-la pra vocês, porque se você quiser você pode pausar o vídeo e ler por conta própria. Mas ele diz que, segundo a crença local, os Zangbetos são também chamados de vigilantes noturnos e eles atuam como uma força policial não oficial, que patrulha as ruas e rastreia criminosos, esses que são denunciados para a comunidade. Alguns crimes mais sérios dispensam julgamento e podem inclusive envolver a pena de morte. Eles também possuem uma sociedade secreta e os seus templos são inacessíveis para os que não são membros. Antes do surgimento das forças policiais estatais, no caso do monopólio do poder da força por parte do Estado, os Zambetos eram os guardiões da lei de Berlim. Atualmente os Zambetos ainda são de certa forma reconhecidos pela polícia. Se os Zambetos denunciarem algo para a polícia vai aceitar e vai lidar com isso aí como sendo uma forma de poder também institucionalizada. E muitas vezes os Zambetos na cidade são seguidos por guardiões que agem tanto como controle de multidão e também como tradutores. Na prática, os Zambetos são mais ou menos da mesma forma que os Egungus. São homens fantasiados, segundo na crença, entrariam em transe e permitiriam que os seus corpos fossem temporariamente ocupados por espíritos que sabem o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Vale lembrar que essa informação está presente no guia turístico, mas eu não encontrei confirmação dela em nenhum outro lugar. Então, eu não acho que isso que eu acabei de falar para vocês, de que oficialmente eles são espíritos que entram em corpos, é algo que deva ser considerado. Na crença dos caras eu não acho que seja isso, eu vou explicar para vocês daqui um pouquinho. Já em panfletos turísticos, esses Zangbetos também são chamados de palheiros dançantes, isso ocorre em função da sua aparência. As roupas têm a forma de um palheiro cônico e além disso eles têm o hábito de marcar presença em festas de folclore voltadas para o público em geral. É exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Como um guia de turismo não é a melhor fonte que você pode utilizar para fazer uma pesquisa, eu resolvi analisar alguns trabalhos acadêmicos mesmo, assinados por pessoas que entendem do assunto. Eu selecionei esses 4, estão em inglês e podem ser acessados na internet de forma gratuita, basta você acessar
Lembrando que se você defende isso com unhas e dentes, não vale falar que a fonte é contaminada só porque você não gosta dela, porque ela diz algo que você não concorda. Dá uma olhadinha na fonte quem quiser depois e verifica se tem alguma incompatibilidade com o que eu vou falar para vocês e o que está na fonte. De acordo com esses trabalhos que eu li e analisei, os Zambetos têm origem entre os Egun ou Ogu. São um subgrupo dentro dos Yorubás que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo. E tem diversas explicações para como os Zangbetos surgiram. A explicação mitológica diz que o Zangbeto é uma espécie de espírito ancestral que no passado saiu do mar e se estabeleceu na Terra de Ogu. Terra de Ogu é o litoral de Benin, eu já mostrei no mapa para vocês. Dessa forma ele levou bons elementos, por exemplo, saúde, alimento, tecnologia de pesca, de construção para as pessoas. Então ele deu os dotes da civilização para a pessoa. Isso é bem parecido nos Sumérios, com uma pessoa que vocês vão conhecer no próximo vídeo dos Anunnaki, que sai na sexta que vem. No entanto, tem também uma explicação mais histórica, mais racional de como isso teria surgido. Essa versão está neste PDF aqui, que eu estou mostrando para vocês, e de acordo com o autor do PDF, foi narrada por um líder comunitário da própria comunidade Ogum. Então, por alguém que é dentro da própria comunidade. A história é mais ou menos assim. Um cara chamado Te Agbanlin migrou para Porto Novo, que é uma cidade em Benin, e lá conheceu alguns praticantes da religião Yorubá, que a gente está trabalhando desde o começo do vídeo. De acordo com essa história, o fazendeiro pediu para o chefe da comunidade um terreno para se instalar, e esse pedido foi atendido. Dessa forma, o homem cortou uma pele de antílope que ele carregava em pedaços menores e fez uma espécie de corda, que utilizou para demarcar o seu pedaço de terra. Além disso, visando manter a sua terra livre de qualquer tipo de invasor, seja humano ou até mesmo animal selvagem, o homem construiu mais ou menos um tipo de totem chamado de Azo, que mais tarde foi chamado de Zanho, que significa Casa da Noite. Ele também utilizou um chifre de antílope, no caso ele estava carregando uma pele, quase um cadáver de antílope inteiro quando veio para lá. E com esse chifre de antílope ele construiu um berrante que utilizava para manter os seus invasores afastados. Mais tarde, esse chifre seria o símbolo principal dos Zangbetos, e a gente vai ver bastante chifre. Eu não estou falando do que você deve estar pensando daqui um pouquinho. Através desse ato, de certa forma mesmo que inconscientemente, sim a intenção, o Te Banlin originou uma organização de segurança institucionalizada que foi chamada Zangbeto. Zangbeto significa justamente Homem da Noite. Acontece que com o desenvolvimento da sociedade, alguns valores culturais, incluindo as crenças religiosas, foram incorporados à atividade dos Zangbetos. E assim, instituiu-se o conceito atual do Zangbeto, segundo o qual as vestes possuem mobilidade sobrenatural e também poderes sobrenaturais. Essa explicação, claro, pode ser um tanto folclórica, mas é a versão que os próprios líderes comunitários lá da região, segundo essa matéria, afirmam. O que a gente pode concluir aqui? Que de acordo com o próprio chefe comunitário de uma comunidade que pratica isso aí, não tem nada de sobrenatural, é simplesmente uma prática que começou de uma forma um tanto inocente e que com o decorrer do tempo foi adquirindo um contexto mais sobrenatural porque as coisas da religião acabaram se infiltrando dentro da prática dos Zangbetos. Analisando um pouquinho agora como o Zangbeto funciona. Ele é constituído tanto pela figura mascarada, como também pelos elementos da sua própria organização, da sua própria ordem dos Zangbetos. E não dá para explicar as duas coisas separadamente. Eu vou começar falando da figura mascarada, e na hora da gente explicar os tipos de figura mascarada, a gente também vai explicar como a organização funciona. Essa figura mascarada, vocês estão vendo exatamente aqui, é composta por uma armação que tem formato cônico, esta aqui, e é coberto com folhas de ráfia. É uma espécie de palmeira que tem lá na região. Inclusive dizem que essa palmeira é o próprio símbolo do Zangbeto, do ancestral que teria vindo do mar. Inclusive dizem que essa palmeira é o próprio símbolo do ancestral que teria vindo do mar. Para construir essas vestes, os caras secam a folha desse tipo de palmeira e depois tingem conforme a cor. Vale lembrar também que as cores não são aleatórias e estéticas, elas são simbólicas e representam aspectos da vida: morte, vitalidade, fertilidade, progresso, dor, sacrifício. Esses aqui eu peguei todos das pesquisas acadêmicas que eu encontrei mesmo. Trabalhando um pouquinho com a ordem desses caras. Temos uma pessoa chamada Zanyolu. Zanyolu é o líder de todos os Zangbetos e ele aparece publicamente pouquíssimas vezes por ano, normalmente em ocasiões especiais. Ele é bem maior que os demais e, de acordo com a lenda, é o próprio espírito que emerge do mar. Esta figura aqui. Temos também os Ataho, que são mais populares e mais comuns nas festividades menos importantes. Eles são responsáveis pelas danças, na maioria das danças que a gente costuma ver, algumas performances com fogo, em alguns momentos eles inclusive dão a luz, digamos, a outros Zangbetos menores. Tem também os chamados Oroin Ataho, que são menores e realizam danças mais ágeis e mais acrobáticas. São relacionados com o vigor e a juventude. A maioria das pessoas que assistiu esse vídeo aqui não foi capaz de diferenciar o que exatamente é cada coisa. Talvez nem eu tenha sido capaz, talvez alguém que entenda mesmo do assunto seja. Eu não sei se vocês viram aqui, mas em algum momento apareceu um chifre, nisso que muita gente diz que parece um cabo de vassoura. Esse é o chifre que eu tinha falado pra vocês, do chifre do antílope. Essa coisa aqui, a gente vai trabalhar com ela daqui um pouquinho também. A gente também tem a parte administrativa dos Zangbetos. Eles são divididos em um líder, o Zangan, que é uma espécie de ancião da ordem, o Kogan,
que é responsável pela supervisão logística das cerimônias, e os Krigbeto, que a palavra significa homens do dia, que são responsáveis por guiar as multidões durante as apresentações. A gente pode ver o exemplo de Krigbeto, por exemplo, este cara aqui. Este cara seria um Krigbeto. Ele está guiando a apresentação, está lidando com a população que está ao redor, enfim, está orientando mesmo no campo o que está ocorrendo. Além disso, também os Zangbetos exercem dois tipos de atividades principais. Durante a noite, eles podem atuar como vigilantes, que é a função primordial deles, é a função pela qual eles existem. E durante o dia, eles também fazem apresentações que são públicas e festivas, com meros fins de entretenimento. São essas apresentações públicas que vocês veem. Por exemplo, em vídeos como esse. Não são o trabalho original dos Zangbetos, que seria trabalhar com a vigilância à noite. No caso de vigilância noturna, eles procuram coibir a ocorrência de crimes, como eu expliquei para vocês. Eles agem como um tipo de força policial não oficial. Além disso, todo o elemento místico que tem por trás da história dos Zangbetos, então toda a questão mesmo envolvendo o fato de ser um espírito que emerge do mar, o fato de que provavelmente, para as pessoas que acreditam, esse Kone anda sozinho, entre coisas do gênero, fazem com que as pessoas tenham mais medo, tenham mais respeito ainda pela figura do Zangbeto. Não é simplesmente um cara vestindo uma roupa qualquer que está lá vigiando. É um espírito, alguma coisa mais transcendental. E claro, nós temos também as apresentações públicas dos Zangbetos. Elas são realizadas durante o dia e nessas situações aparecem de 2 a 4 homens mascarados que vestem essa roupa de ráfia. Neste caso a gente está admitindo que tem uma pessoa lá dentro, mas aqui um pouquinho vocês vão ver por que tem uma pessoa lá dentro. E fazem as performances, fazem as danças e também são escoltados por um grupo tanto de homens quanto de mulheres. Voltando para o assunto, nós chegamos à questão que motivou a produção desse material. Vocês não vieram aqui para aprender o que são os Zangbetos, mas sim para descobrir se eles são ou não causados por coisas sobrenaturais. Evidentemente, o canal sempre leva uma linha cética, então a gente parte do princípio que não. Agora, para poder concluir que não, para concluir que tem alguém dentro, a gente vai utilizar algumas imagens dos próprios Zangbetos, nos quais tem evidências que tem uma pessoa lá dentro. O primeiro vídeo é isso aqui, ele mostra um Zangbeto fora do contexto da cerimônia. É este Zangbeto aqui, eu vou até colocar zoom para ver se você consegue perceber. Aqui embaixo, nestes pontos, você consegue observar que existem dois pés passando. Inclusive aqui você percebe que o Zangbeto se movimenta exatamente da mesma forma que um ser humano. Ele não gira ou qualquer coisa do tipo, ele anda igualzinho um ser humano. Eu vou colocar para vocês a velocidade de 0.75 para ver se a coisa melhora um pouquinho. Vou voltar para o começo do Zangbeto, vocês vão perceber. Aqui mesmo ele ainda está fazendo uma coisa um tanto normal, mas agora ele acabou de dar um passo, acabou de dar outro passo, e agora ele está caminhando ao lado de outro ser humano. Aqui inclusive você consegue ver perfeitamente o movimento mesmo, que é idêntico ao de uma pessoa. Quem quiser dar uma olhadinha de novo, está exatamente aqui. O Zangbeto está andando exatamente igual um ser humano faria. Vamos prosseguir um pouquinho mais para esse vídeo aqui. Esse vídeo eu acho interessante apresentar praticamente tudo, porque tem muita coisa interessante. A primeira delas é que os Zangbetos possuem uma espécie de janelinha para que eles possam ter comunicação com o mundo exterior. Vou dar play aqui para você entender do que eu estou falando. É essa janelinha aqui. E o curioso é que as pessoas aparentemente falam por dentro dessa janelinha. Inclusive aqui o cara deu uma boa espiada lá dentro e agora este outro cara também vai dar uma boa espiada lá dentro. É bem provável que eles estejam mesmo conversando com a pessoa que está dentro do Zangbeto. Mas claro, nada impede que eles estejam simplesmente olhando para ver se não tem ninguém, para ver ou qualquer outra coisa do tipo. Sendo assim, vamos avançar um pouquinho porque a gente vai ver um momento no qual algo um tanto curioso vai acontecer. Nesse momento, os dois Zangbetos estão conversando entre si. E o mais legal é que alguém, inclusive, afasta o outro aqui. Esse cara de amarelo afasta o cara de branco para que eles possam, os dois Zangbetos, possam conversar através das duas janelinhas, para que eles possam ter algum tipo de comunicação. Não acho que um espírito ancestral teria esse tipo de coisa. Vou colocar mais uma vez porque é legal. Já deu para perceber que os dois Zangbetos têm uma janelinha, cara de amarelo olha dentro da janelinha, cara de branco já olhou dentro da outra janelinha, ele olha de novo, alguém faz assim o sinal para sair, ele não sai, o cara de amarelo puxa ele, então eles olham, os dois Zangbetos conversam entre si. Provavelmente são duas pessoas ali dentro mesmo. Eu não acho que os dois espíritos estariam conversando entre si através de uma janelinha. Quando o ritual termina, esses Zangbetos são escoltados para fora do pátio mesmo. E curiosamente, isso acontece com a janelinha do Zangbeto apontada para o mesmo sentido do movimento. Se você não entendeu muito bem, você vai entender exatamente agora. Vou colocar aqui numa parte, ele ainda está girando, então chega o momento dele se retirar. Ele termina a sua apresentação, aponta a janelinha para o lado que ele vai, quase esbarra em alguém, então ele segue
com a janelinha na mesma direção do movimento. Isso indica que provavelmente tem uma pessoa lá dentro que precisa olhar pela janelinha para poder se orientar, para poder decidir para onde exatamente ela vai. Afinal de contas, ela não é evidente, ela não consegue ver o que está por trás da janelinha. Já isso aqui muita gente chama de vassoura, mas na verdade é um chifre. O cara usa uma espécie de chifre. Acontece que aqui, tirando que você pode ver quase que claramente que tem uma pessoa aí andando, na maioria dos pontos em que ela faz as acrobacias nos quais as pessoas afirmam que não tem ninguém, ela nunca tira o pé do chão. Isso vai começar exatamente agora. Ela vai cravar esse chifre no chão, então vai começar a girar como se não tivesse ninguém. Mas você pode perceber que essa parte aqui que eu estou mostrando para você não sai do chão em nenhum momento. Então sempre tem alguma parte do corpo do Zangbeto que permanece em contato com o chão. Independente do que aconteça, ele nunca tira o pé, porque tem uma pessoa lá do chão, como eu acabei de mostrar para vocês. Então a vassoura não está voando, não está se materializando no ar. É uma pessoa que está dentro dela e ela não tira o pé do chão. Acho que já deu para entender, não vou ser muito prolixo, mas tem uma última imagem aqui que mostra isso. Por fim, isso aqui eu acho que são as melhores, ou as segundas melhores, porque tem uma melhor ainda, é essa parte aqui. Eu vou deixar a velocidade baixa porque é bem rápido, mas nós vemos uma pessoa andando na própria roupa de Zangbeto. Por exemplo, observe aqui, nós temos o Zangbeto maior e alguém passa andando com a roupa. Provavelmente a mesma roupa que a gente viu até agora. O cara simplesmente passou ali e ele vai passar de novo aqui atrás. Daqui um pouco isso vai aparecer. Exatamente aqui. O nosso amigo passa mais uma vez andando com a roupa de Zangbeto. Quem quiser dar uma observada de novo no que acontece, vai começar agora. Enquanto isso, eu vou dizer também que algumas pessoas podem falar, mas esse não é o Zangbeto original. Talvez não seja, talvez seja outro tipo de representação, outro elemento dentro da ideia. Mas a questão é que eles têm pessoas que se vestem exatamente igual a essas estruturas cônicas e andam e têm pernas e são pessoas mesmo. Tem mais um ainda que eu quero mostrar para vocês, no qual você vê claramente que é uma pessoa dentro. Exatamente neste ponto aqui. Também vou colocar numa velocidade um pouquinho normal. Talvez nem precise, mas você conseguiu ver aqui que nós temos duas pernas e a pessoa está fazendo uma dança um pouco menos coordenada do que as demais que nós percebemos. Mas, claramente aqui é uma pessoa. Inclusive ele se movimenta um tanto desengonçado, arrastando as pernas. Teoricamente, isso deveria ser uma entidade paranormal. Mas para mim, observando isso aqui, fica bem claro que tem uma pessoa lá dentro. Em alguns vídeos elas simplesmente estão mais bem disfarçadas. Para quem quiser replay do nosso amigo utilizando essa roupa, está aqui numa velocidade bem reduzida. Duas pernas, os dois pés, acho que você conseguiu ver. Não vou ficar repetindo a mesma coisa. Mas, mais uma vez, temos uma pessoa. Então nós temos também algumas fotografias, algumas inclusive para promover os sites de viagem que têm relação com isso, que mostram também a mesma coisa. Aqui nós temos duas possibilidades. Ou é um pé, ou é algum tipo de suporte sobre o qual o Zangbeto está amparado. Você pode escolher qual dos dois prefere acreditar, mas a questão é que aqui nós vemos o que talvez seja um pé ou uma pessoa dentro. Aqui também isso fica bem evidente. Mesma coisa nessa outra imagem. Mesma coisa nessa aqui, mesma coisa nessa aqui. Essa aqui provavelmente é inclusive aquela que eu mostrei para vocês, que uma pessoa anda com ela. Mesma coisa também nesta imagem aqui. Sempre tem uma parte em contato com o chão. E aqui a gente tem evidência mais cômica de que isso é simplesmente um show de ilusionismo. Alguém em algum momento achou que era uma boa ideia se vestir desse jeito e subir em cima de uma moto. E é isso aqui que vocês podem ver. Sim, o Zangbeto, o espírito paranormal, também anda de moto. Curiosamente, a moto também tem uma viseira, como eu estou mostrando para vocês aqui. Viseira, viseira, outra viseira aqui e mais uma viseira. Claro, afinal de contas, é exatamente a mesma cena. Talvez você esteja pensando, isso aqui é simplesmente uma zoeira. Acontece que essas apresentações de moto não parecem ser uma coisa muito pouco comum. Vocês acabaram de ver aqui na legenda do YouTube, eu vou colocar para vocês com áudio, porque isso que é importante você ouvir também, para ver que não é nenhuma legenda. Acho que você ouviu ele falar alguma coisa, piloteia moto, mas é claramente uma pessoa lá da própria região mesmo, que está, inclusive falando em francês no Togo, observando esse tipo de cerimônia, dizendo que ele já viu um Zangbeto pilotar uma moto. Ou seja, isso é uma coisa muito mais popular do que a gente imagina. Eu não achei nenhum vídeo do Zangbeto andando jogando água nele, mas em momento algum ele faz nenhum tipo de aparição sobrenatural, ele não flutua, não acontece nada além disso aqui mesmo. Ele dá só uma chacoalhada em cima da água, ele não flutua sobre as águas. Ele está inclusive amparado por um barco que está em cima de uma tábua. Curiosamente também eu nunca vi isso voando, nunca vi isso fazendo nada que não teria explicação. Ao que tudo indica, tem uma pessoa lá dentro. Talvez agora você esteja pensando, mas em tal vídeo que eu assisti não tinha ninguém embaixo da roupa, o cara levantou a roupa, abriu, fechou e não tinha ninguém ali dentro, como que você explica isso? Pois bem, a gente já deu para perceber que essas apresentações são frequentemente realizadas à luz do dia e que a função original dos Zangbetos não tinha nada a ver com isso. O Zangbeto surgiu ali para trabalhar mesmo com a proteção da vila durante a noite.
Evidentemente que o mistério nessas atuações é fundamental para que o público, em especial quem é estrangeiro, mantenha-se engajado e continue visitando os povoados que o praticam, porque esse tipo de apresentação, o exemplo que eu mostrei para vocês aqui no Facebook, é realizado à luz do dia e realizado para que todo mundo possa ver. Então é fundamental que as pessoas tenham uma certa curiosidade em ver o que é, e se você souber que tem uma pessoa lá embaixo, não vai rolar absolutamente nada. Dessa forma, investir nesse tipo de mistério através da prática do ilusionismo, ou seja, fazer com que as pessoas não entendam exatamente o que está acontecendo, é uma forma desse espetáculo ficar mais ainda atrativo e mais gente querer assistir isso aí, querer participar e com isso aquecer a economia local. Exatamente isso que ocorre, por exemplo, quando você assiste um truque de mágica, quando você vê o cara tirando um coelho da cartola. Você e as pessoas ao redor podem não conseguir compreender como isso aí funciona, como que o coelho saiu da cartola, ou então como que o cara conseguiu repartir um baralho em dois, ou qualquer coisa do tipo. Mas na verdade você sabe que ele não tem poderes paranormais, ele é simplesmente um bom ilusionista. E é exatamente a mesma coisa que acontece nesse vídeo. Não vou repetir as conclusões porque eu já fui prolixo demais. Esse é o vídeo, valeu por você que assistiu, se inscreva no canal e em breve a gente se vê. Falou!